Olá, nesse vídeo então eu vou estar continuando a minha, podemos chamar de série, né, sobre LaTeX. E nesse vídeo eu vou estar explicando como é que tu vai estar podendo colocar então referências bibliográficas no teu documento no LaTeX, tá? Eu já criei aqui um diretório, tá? E ele já tem um arquivo .bib, tá? Esse arquivo .bib é o arquivo que tu vai estar precisando, tá? Para puxar tuas referências de algum lugar. Tu vai puxar então desse arquivo .bib. Tu vai estar podendo gerar esse arquivo .bib a partir de algum gerenciador de referencial bibliográfico, ou tu vai estar podendo escrever manualmente também. Tu pode usar então um gerenciador como o Zotero ou como o Mendeley, tá? E tu vai estar podendo estar exportando então essa tua biblioteca de referencial para um arquivo .bib. Essas aplicações suportam isso. Como que é então a estrutura desse arquivo .bib? Tá? Como vocês podem ver, ele tem uma estrutura, começa com arroba, fala qual é o tipo, então do material, né? Se é um livro, se é um artigo, né? No caso aqui, para exemplificar para vocês como é que é a sintaxe dele, eu vou criar, por exemplo, um livro, um exemplo como se fosse um livro meu, tá? Então vou dar um arroba book, né? Que seria o tipo então dessa referência. Vou colocar livro do Bruno, botar uma vírgula, vou dar um enter e posso começar a colocar então algumas características desse livro, como por exemplo o autor, vou botar aqui sobrenome, depois nome, tá? O LaTeX ele trabalha melhor assim, mas se tu quiser colocar primeiro nome e depois segundo nome, ele também vai estar reconhecendo, tá? Então vai pela preferência. Vou colocar um título aqui para esse livro, vai ser um livro divertido. Vou botar o ano que esse livro foi publicado, 2020, e vou colocar também quem que publicou esse livro, que foi Bruno Publicações, ok? E posso fechar aqui então as chaves, tá? E assim eu criei então uma nova entrada para um referencial aqui, tá? Vou criar o meu documento do tutorial propriamente dito, nosso arquivo.tec, tá? Vou colocar então a classe do documento como artigo, tá? Vou colocar aqui o autor, eu no caso, título do trabalho, qual que vai ser? Como criar referências no LaTeX, ok? Vou iniciar aqui o documento, imprimir o título, criar uma seção, como criar referências propriamente dito ou dita, não sei. Vai ficar assim. Aqui vai algum texto antes do referencial. Vou terminar o documento aqui. Deixa eu salvar para não perder isso aqui. Então deixa eu compilar aqui para vocês verem que já está funcionando o nosso arquivo. Então tá ali o título, como criar referência no LaTeX, no Montesano, a data e a nossa primeira sessão aqui e o texto. Então tá tudo tranquilo até agora. Para a gente estar utilizando então as referências, a gente vai ter que estar instalando um pacote, tá? Em distribuições baseadas no Arch ou no Arch Linux. Tu vai estar podendo estar instalando esse pacote aqui, Biber, tá? Que ele vai estar gerenciando, então, vai estar usando a biblioteca do BibLaTeX e usando como back-end, então, o Biber para estar fazendo com que tu consiga colocar, então, essas referências, tá? Então, em distribuições baseadas no Arch, tu pode dar um sudo pacman
traço S maiúsculo Bieber, e ele vai instalar todas as dependências e o pacote propriamente dito, tá? Para tu tá conseguindo fazer isso. Então, como que a gente vai colocar as referências no nosso trabalho? A gente vai ter que importar o pacote, então. A gente vai fazer chamar a função usePackage. Vamos colocar as opções back-end, usar o Bieber, tá? Que a gente vai usar o Bieber, e o nome do pacote então é biblatec, tá? Vocês lembram que no início do vídeo eu falei que tem esse arquivo referencial.bib, tá? Pode ser qualquer nome, .bib, né? E tu vai poder adicionar então esse arquivo .bib com a função add, né, de adicionar, bib resource, ok? E vai colocar o nome então desse arquivo .bib que está no mesmo diretório do teu arquivo .tec, tá? Então eu vou salvar aqui, e para a gente fazer uma citação eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, segundo, vou referenciar aquele livro que eu criei lá, então text cite livro, a entrada que eu dei lá foi livro do Bruno. Podemos referenciar nosso trabalho utilizando o Bieber. Ok, deixa eu sair da frente aqui, utilizando o Bieber, certo? Então vou salvar isso aí, vou compilar aqui o nosso arquivo, compilou, vamos abrir para ver como é que ele fica. Vocês podem ver que tá segundo o livro do Bruno, ou seja, aquela minha entrada ela não foi atualizada. Sempre que então quando tu for criar uma nova referência, tu tem que atualizar então com o Bieber. Então tu vai usar o comando Bieber e o nome do teu arquivo .tec, mas não vai botar a extensão, não vai colocar, por exemplo, assim, Bieber tutorial.tec, tu vai colocar só Bieber tutorial. Então ele pode demorar um pouquinho, mas foi rapidinho. E agora tu recompila o teu arquivo de novo. Agora se eu abrir aqui, vocês podem ver, ó, que a minha referência ficou certinha. Segundo Montesano, tá? Que é o meu sobrenome. Podemos referenciar nosso trabalho utilizando o Bieber, certo? Vocês podem ver que o formato, tá? O formato padrão, então, quando a gente utiliza o Bieber com o biblatec, é esse aqui, tá? Que fica entre colchetes, Montesano, e daí entre colchetes porque é a primeira referência. Mas a gente pode colocar o ano, tá? O formato de ano, colocar até no formato da BNT, né, no caso. Que eu acho que quem está assistindo isso talvez tenha um interesse para isso. Deixa eu vir aqui. Vou adicionar então aqui, ó, outra opção então para o pacote biblatec, que é style igual a ABNT, tá? Então agora eu vou usar o estilo da ABNT, o formato da ABNT para referenciar meu trabalho. Então se eu vier aqui, recompilar, por exemplo, vou abrir aqui o arquivo, vocês podem ver que não mudou. Ó, ele ficou meio bugado. Por quê? Porque eu preciso... Opa, fechei ele. Tá. Porque eu preciso rerodar então esse arquivo esse comando do Bieber, tá? Então eu vou fazer Bieber tutorial de novo, vou recompilar aqui, e agora vocês podem ver, olha só, deixa eu tirar o zoom um pouco aqui, vocês podem ver, segundo Montesano 2020, agora no formato da ABNT que a gente gostaria, podemos referenciar o nosso trabalho utilizando o Bieber, certo? Então, tranquilo. E agora, só para finalizar o vídeo, eu vou explicar para vocês como é que vocês podem estar fazendo uma referência no final da frase, tá? Por exemplo, a gente não quer fazer uma referência assim, por exemplo, segundo tal pessoa. A gente quer escrever uma frase e referenciar ela, então, no final da frase. Como é que a gente faz isso?
como todos nós sabemos, não devemos dar osso de galinha para cães, pois eles podem furar a barriga. Ok? Deixa eu me tirar aqui da frente. E se eu quiser referenciar agora, eu posso referenciar no final usando o parent cite, tá? Ao invés do text cite, vou citar o meu mesmo livro aqui, para vocês verem. Se eu recompilar aqui, vocês podem ver que ficou com o sobrenome em letra maiúscula e o ano, como é o formato da BNT. Então, vocês aprenderam nesse vídeo como fazer a citação, então, dessas duas formas, tá? E espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Então, só retomando assim de maneira rápida. Se tu quiser tá utilizando o método que eu estou utilizando, tu vai ter o LaTeX instalado na tua distribuição. Tu vai importar esse pacote aqui, o BibLaTeX, utilizando como backend o Bibber, que tu vai estar instalando através do teu gerenciador de pacotes. Tá? Para tu fazer uma citação, tu vai ter que ter um arquivo .bib, que tu vai adicionar aqui com esse add_bib resource. E aí tu vai estar podendo citar, então, no meio da frase com o text cite e no final da frase aqui com o parent cite, tá? Então o vídeo foi esse. Tentei deixar o mais simples possível para explicar, então, como que tu vai estar fazendo essas citações. E espero que tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.